Vocês acham que conhecem a verdade. Acreditam nela, uma ex-amargurada. Nele, um bilionário intrometido. Todos cegos. Eu construí este império. Eu, e não vou permitir que derrubem. A voz quebrou, o desespero vazou. Vocês me chamam de criminoso? Provem! Onde estão os policiais? Onde estão os juízes? Este é meu casamento, minha vida, e nenhum de vocês. Antes que terminasse, as portas se abriram com estrondo. 2 policiais fardados entraram. Os distintivos brilharam sobre os lustres. Atrás deles, um investigador de terno escuro, sério, cuja presença impôs silêncio. Convidados ofegaram, alguns agarraram colares, outros ergueram celulares, ávidos por registrar história ao vivo. O rosto de Victor empalideceu. "O que é isso?" exigiu, a voz trêmula. O investigador adiantou-se, tirou um papel dobrado do bolso. A voz calma, autoritária. "Victor Sterling, você está sob suspeita de desvio de fundos, fraude fiscal e lavagem de dinheiro. Temos um mandado de prisão." Novos gritos de espanto. Câmeras dispararam, convidados disputaram ângulos. Victor cambaleou, balançou a cabeça. Não, isso não está acontecendo, é um engano, é coisa do Thorne." Os olhos de Máximo se estreitaram, braços cruzados. "Não, Victor, é a justiça te alcançando." Victor virou-se para a multidão, buscou compaixão, aliados, alguém para defendê-lo. Mas os mesmos investidores que o aplaudiram antes agora se voltavam. Políticos escaparam discretos por portas laterais. Até os padrinhos se colocaram de lado para não serem arrastados na queda. "Não!" gritou Victor avançando quando os policiais se aproximaram. "Serena, cadê ela? Serena, me ajuda!" A voz se partiu num lamento patético. Serena, e todos sabiam, já se fora. Os policiais seguraram os braços, algemando com precisão. Ele esperneou, vociferou. A fachada de autoconfiança ruíra num caos furioso de negação. "Isso não é justo! Eu sou Victor Sterling! Vocês não podem fazer isso comigo! Ganhei milhões! Fiz história!" A voz do investigador cortou a histeria. "Você fez um estrago e agora vai responder." A multidão zumbia. Alguns meneavam a cabeça, enojados. Outros sussurravam que já passara da hora. Aurora olhou. Os filhos se agarraram a ela. Por anos, orou por justiça, que o mundo visse a verdadeira face de Victor. E agora, sob lustres e câmeras, ele estava exposto, não como noivo triunfante, mas como criminoso, arrastado algemado do próprio casamento. Os olhos de Victor buscaram os dela, enquanto os policiais o levavam. Ódio e medo queimavam no olhar. "Isso ainda não acabou", cuspiu. A voz ecoou quando foi arrastado às portas. "Você vai se arrepender, Aurora! Vocês todos vão se arrepender!" As ameaças soaram ocas, afogadas no murmúrio enojado e no clique das algemas. E, quando as portas se fecharam, o salão suspirou aliviado, em uníssono. Victor Sterling saíra para a noite como noivo, saiu como preso. Enquanto Victor algemado era levado do salão, Serena Vance já descia pela metade a escadaria de mármore do hotel. O coração disparava, os saltos martelavam a pedra, fotógrafos a cercavam. Tentou esconder o rosto, os flashes foram implacáveis. Serena sabia do desvio? Abandonou o noivo na noite do casamento? Era só pelo dinheiro? As perguntas rasgaram sua pose. Ela havia sonhado com aquela noite como sua coroação, a noite em que ascenderia a cintilante esfera da riqueza e do poder. Em vez disso, fugia em desgraça. O vestido de grife arrastava no asfalto, o anel de diamantes deixado no mármore do salão. Ela mergulhou num carro à espera, bateu a porta enquanto câmeras batiam nas janelas. As mãos tremiam quando discou. O desespero cravou. "Hector, atende!" rosnou. Hector, sua rede de segurança secreta, um investidor abastado com quem se insinuara pelas costas de Victor. Se o império caísse, contava que Hector a amparasse. Quando atendeu, o tom estava gelado. "Serena, acha que sou cego?
Seu nome já está em todas as manchetes. Sabe o que esse escândalo faria comigo? Por favor, Hector, me escuta, implorou. Não tive nada a ver com isso. Victor também me enganou. Agora estou livre. Posso ficar com você. Ele riu, amargo. Livre? Você está radioativa. Ninguém quer você por perto. Minha reputação vale mais que sua imagem. Não me ligue nunca mais. A linha caiu. Serena encarou a tela. O estômago afundou. Um a um, ela tentou outros contatos. Amigas modelos, conhecidos ricos. Cada conversa terminou igual. Alguns nem atenderam, outros a descartaram friamente. Portas que antes se abriam com facilidade, agora batiam na sua cara. Na manhã seguinte, os tabloides já carimbavam como a noiva caça-fortunas. Fotos da fuga dela estampavam capas, manchetes pingavam escárnio, de diamantes a pó. Serena Vance abandona noivo em escândalo. Marcas para as quais modelava a descartaram em silêncio. Parcerias de influência sumiram. Como se o destino quisesse mais crueldade, credores começaram a se juntar. Serena vivia um luxo que não podia bancar. Vocês acham que conhecem a verdade, acreditam nela. Uma ex-amargurada, nele, um bilionário intrometido. Todos cegos. Eu construí este império, eu, e não vou permitir que derrubem. A voz quebrou, o desespero vazou. Vocês me chamam de criminoso, provem. Onde estão os policiais? Onde estão os juízes? Este é meu casamento, minha vida, e nenhum de vocês... Antes que terminasse, as portas se abriram com estrondo. 2 policiais fardados entraram, os distintivos brilharam sobre os lustres. Atrás deles, um investigador de terno escuro, sério, cuja presença impôs silêncio. Convidados ofegaram, alguns agarraram colares, outros ergueram celulares, ávidos por registrar história ao vivo. O rosto de Victor empalideceu. "O que é isso?" exigiu, a voz trêmula. O investigador adiantou-se, tirou um papel dobrado do bolso. A voz, calma, autoritária. "Victor Sterling, você está sob suspeita de desvio de fundos, fraude fiscal e lavagem de dinheiro. Temos um mandado de prisão." Novos gritos de espanto, câmeras dispararam, convidados disputaram ângulos. Victor cambaleou, balançou a cabeça. Não, isso não está acontecendo. É um engano, é coisa do Thorne." Os olhos de Máximo se estreitaram, braços cruzados. "Não, Victor, é a justiça te alcançando." Victor virou-se para a multidão, buscou compaixão, aliados, alguém para defendê-lo. Mas os mesmos investidores que o aplaudiram antes, agora se voltavam. Políticos escaparam discretos por portas laterais. Até os padrinhos se colocaram de lado, para não serem arrastados na queda. "Não!" gritou Victor, avançando quando os policiais se aproximaram. "Serena, cadê ela? Serena, me ajuda!" A voz se partiu num lamento patético. Serena, e todos sabiam, já se fora. Os policiais seguraram os braços, algemando com precisão. Ele esperneou, vociferou. A fachada de autoconfiança ruíra num caos furioso de negação. "Isso não é justo! Eu sou Victor Sterling! Vocês não podem fazer isso comigo! Ganhei milhões! Fiz história!" A voz do investigador cortou a histeria. "Você fez um estrago e agora vai responder." A multidão zumbia, alguns meneavam a cabeça enojados, outros sussurravam que já passara da hora. Aurora olhou, os filhos se agarraram a ela. Por anos, orou por justiça, que o mundo visse a verdadeira face de Victor. E agora, sob lustres e câmeras, ele estava exposto, não como noivo triunfante, mas como criminoso, arrastado algemado do próprio casamento. Os olhos de Victor buscaram os dela, enquanto os policiais o levavam. Ódio e medo queimavam no olhar. "Isso ainda não acabou!" cuspiu. A voz ecoou quando foi arrastado às portas. "Você vai se arrepender, Aurora! Vocês todos vão se arrepender!" As ameaças soaram ocas, afogadas no murmúrio enojado e no clique das algemas. E quando as portas se fecharam, o salão suspirou aliviado, em uníssono. Victor Sterling saíra para a noite como noivo, saiu como preso.
Enquanto Victor, algemado, era levado do salão, Serena Vance já descia pela metade a escadaria de mármore do hotel. O coração disparava, os saltos martelavam a pedra, fotógrafos a cercavam. Tentou esconder o rosto, os flashes foram implacáveis. Serena sabia do desvio? Abandonou o noivo na noite do casamento? Era só pelo dinheiro? As perguntas rasgaram sua pose. Ela havia sonhado com aquela noite como sua coroação, a noite em que ascenderia a cintilante esfera da riqueza e do poder. Em vez disso, fugia em desgraça. O vestido de grife arrastava no asfalto, o anel de diamantes deixado no mármore do salão. Ela mergulhou num carro à espera, bateu a porta enquanto câmeras batiam nas janelas. As mãos tremiam quando discou, o desespero cravou. Hector, atende, rosnou. Hector, sua rede de segurança secreta, um investidor abastado com quem se insinuara pelas costas de Victor. Se o império caísse, contava que Hector a amparasse. Quando atendeu, o tom estava gelado. Serena, acha que sou cego? Seu nome já está em todas as manchetes. Sabe o que esse escândalo faria comigo? Por favor, Hector, me escuta, implorou. Não tive nada a ver com isso. Victor também me enganou. Agora estou livre. Posso ficar com você? Ele riu, amargo. Livre? Você está radioativa. Ninguém quer você por perto. Minha reputação vale mais que sua imagem. Não me ligue nunca mais. A linha caiu. Serena encarou a tela. O estômago afundou. Um a um, ela tentou outros contatos. Amigas modelos, conhecidos ricos. Cada conversa terminou igual. Alguns nem atenderam. Outros a descartaram friamente. Portas que antes se abriam com facilidade, agora batiam na sua cara. Na manhã seguinte, os tabloides já a carimbavam como a noiva caça-fortunas. Fotos da fuga dela estampavam capas. Manchetes pingavam escárnio. De diamantes a pó, Serena Vance abandona a noiva em escândalo. Marcas para as quais modelavam as descartaram em silêncio. Parcerias de influência sumiram. Como se o destino quisesse mais crueldade, credores começaram a se juntar. Serena vivia um luxo que não podia bancar. Ele ergueu a taça de champanhe e declarou: esta noite deixo o passado para trás, só há sucesso à frente. Mas a verdade era, Victor não convidara Aurora apenas para ostentar sua nova vida. Ele queria um espetáculo. Ele queria provar que subira enquanto ela caíra. Ele queria que a presença dela servisse como uma lembrança viva de sua superioridade. Alguns convidados, cientes do amargo divórcio, riam imaginando Aurora chegando com um vestido de brechó, abatida, cansada. Provavelmente vai implorar, gracejar a Victor mais cedo, e todos nós vamos rir. O crescendo da orquestra marcou o momento da cerimônia. O celebrante, a postos. O ar perfumado por arranjos florais exuberantes e o salão em uma expectativa quase palpável. Por baixo de todo o brilho fervia uma tensão silenciosa. A pergunta: Aurora viria? Nas grandes portas, um burburinho cruzou a multidão. Um manobrista entrou às pressas e sussurrou algo ao maitre. A música travou. Cabeças se voltaram às portas douradas esperando curiosas. Victor sorriu, convicto de que sua armadilha estava prestes a se fechar. O sorriso de Serena se ampliou, faminta pelo espetáculo. Os convidados se inclinaram para a frente, sedentos por drama. Ninguém imaginava que a mulher prestes a entrar não seria a ex-esposa quebrada e patética que esperavam. Seria a tempestade que despedaçaria a sua ilusão perfeita. Victor Sterling havia aperfeiçoado a arte da dissimulação. Para os convidados no salão do grande palácio de cristal, ele parecia o noivo ideal. Charmoso, bem-sucedido, o homem que escalou a escada da riqueza e conquistou o prêmio máximo, uma esposa jovem e glamourosa. Mas sob o smoking impecável e o sorriso ensaiado, escondia-se um homem cujo desejo era alimentado pela crueldade. O caminho de Victor para o sucesso não foi pavimentado apenas com trabalho árduo. Foi talhado em traições, atalhos e promessas quebradas. Quando se casou com Aurora anos atrás, tinha pouco mais que um salário modesto e grandes sonhos.
A dedicação silenciosa de Aurora, sua disposição para o sacrifício, deu a ele estabilidade. Mas assim que sua carreira prosperou, Victor passou a vê-la como um estorvo. Reclamava de sua aparência simples, zombava por ela não acompanhar as mulheres dos colegas ricos e ridicularizava cada esforço dela para manter a família unida. Quando Aurora revelou que esperava trigêmeos, a máscara de Victor caiu por completo. No lugar da alegria, os olhos dele se encheram de cálculo. 3 filhos significavam mais despesas, mais responsabilidade, menos liberdade para perseguir riqueza e prazer. "Você arruinou minha vida", ele cuspiu certa noite, batendo a porta enquanto ela chorava no chão. Daí em diante, as visitas dele rarearam, as desculpas ficaram mirabolantes, até que ele finalmente a expulsou. Para ele, Aurora era apenas um capítulo a ser apagado. Então surgiu Serena Vance, a cintilante substituta. Serena era tudo que Aurora não era, pelo menos aos olhos de Victor. Jovem, glamurosa e oriunda de um círculo abastado. Em público, uma modelo em ascensão, fotografada com uma taça de champanhe em eventos de moda. Por trás da maquiagem e dos vestidos de grife, porém, havia uma mulher tão calculista quanto Victor. Ela não via amor nele, via oportunidade. Com Victor, poderia garantir o estilo de vida que desejava, diamantes, iates, festas em mansões. Foi Serena quem incentivou Victor a ostentar a nova vida. Foi ela quem torceu o nariz ao simples mencionar de Aurora. "Convide-a", sussurrou quando começaram os preparativos. "Deixa ela ver o que perdeu. Deixa todo mundo ver o que você ganhou." A crueldade dela não era apenas um sentimento de superioridade, era para esmagar qualquer ameaça à sua nova posição como S.R. Sterling. Juntos, Victor e Serena formavam uma tempestade perfeita de arrogância e ganância. Alimentavam-se da vaidade um do outro, cegos ao burburinho ao redor. Alguns convidados admiravam sua ousadia, outros balançavam a cabeça, farejando desastre. Mas Victor e Serena não ligavam. Acreditavam ser intocáveis, acima de qualquer julgamento, destinados a uma vida de prazeres intermináveis. Enquanto Victor conduzia Serena pelo salão, seu riso soava oco, mas seu orgulho inchava a cada olhar invejoso. Ele se deleitava com a ideia de Aurora entrando pálida e fraca, confirmando ao mundo que ele evoluíra. Serena se agarrava ao braço dele. A pulseira de diamantes pegava a luz. Os olhos brilhavam com expectativa cruel. Eles achavam que tinham encenado o espetáculo perfeito. Aurora como a figura trágica, Victor como o noivo triunfante, Serena como o prêmio reluzente. Mas a história que tentavam escrever estava prestes a desmoronar, porque a mulher que descartaram como fraca tinha se transformado, e o reino que exibiam estava construído sobre a areia, à espera da maré que levaria tudo. E naquela noite, a maré chegou. O plano de humilhar Aurora não nasceu só da arrogância de Victor. Foi meticulosamente elaborado, sussurrado em conversas noturnas entre ele e Serena. Marcos. Ele ergueu a taça de champanhe e declarou: "Esta noite, deixo o passado para trás. Só há sucesso à frente." Mas a verdade era, Victor não convidara Aurora apenas para ostentar sua nova vida. Ele queria um espetáculo. Ele queria provar que subira enquanto ela caíra. Ele queria que a presença dela servisse como uma lembrança viva de sua superioridade. Alguns convidados, cientes do amargo divórcio, riam imaginando a Aurora chegando com um vestido de brechó, abatida, cansada, quebrada. Provavelmente vai implorar, gracejara Victor mais cedo. E todos nós vamos rir. O crescendo da orquestra marcou o momento da cerimônia. O celebrante a postos, o ar perfumado por arranjos florais exuberantes e o salão em uma expectativa quase palpável. Por baixo de todo o brilho, fervia uma tensão silenciosa. A pergunta: Aurora viria? Nas grandes portas, um burburinho cruzou a multidão. Um manobrista entrou às pressas e sussurrou algo ao maitre. A música travou, cabeças se voltaram às portas douradas, esperando, curiosas. Victor sorriu, convicto de que sua armadilha estava prestes a se fechar. O sorriso de Serena se ampliou, faminta pelo espetáculo.
Os convidados se inclinaram para a frente, sedentos por drama. Ninguém imaginava que a mulher prestes a entrar não seria a ex-esposa quebrada e patética que esperavam. Seria a tempestade que despedaçaria sua ilusão perfeita. Victor Sterling havia aperfeiçoado a arte da dissimulação. Para os convidados no salão do grande palácio de cristal, ele parecia o noivo ideal, charmoso, bem-sucedido, o homem que escalou a escada da riqueza e conquistou o prêmio máximo, uma esposa jovem e glamourosa. Mas sob o smoking impecável e o sorriso ensaiado, escondia-se um homem cujo desejo era alimentado pela crueldade. O caminho de Victor para o sucesso não foi pavimentado apenas com trabalho árduo, foi talhado em traições, atalhos e promessas quebradas. Quando se casou com Aurora, anos atrás, tinha pouco mais que um salário modesto e grandes sonhos. A dedicação silenciosa de Aurora, sua disposição para o sacrifício, deu a ele estabilidade. Mas assim que sua carreira prosperou, Victor passou a vê-la como um estorvo. Reclamava de sua aparência simples, zombava por ela não acompanhar as mulheres dos colegas ricos e ridicularizava cada esforço dela para manter a família unida. Quando Aurora revelou que esperava trigêmeos, a máscara de Victor caiu por completo. No lugar da alegria, os olhos dele se encheram de cálculo. 3 filhos significavam mais despesas, mais responsabilidade, menos liberdade para perseguir riqueza e prazer. "Você arruinou minha vida", ele cuspiu certa noite, batendo a porta enquanto ela chorava no chão. Daí em diante, as visitas dele rarearam, as desculpas ficaram mirabolantes, até que ele finalmente a expulsou. Para ele, Aurora era apenas um capítulo a ser apagado. Então surgiu Serena Vance, a cintilante substituta. Serena era tudo que Aurora não era, pelo menos aos olhos de Victor. Jovem, glamourosa e oriunda de um círculo abastado. Em público, uma modelo em ascensão, fotografada com uma taça de champanhe em eventos de moda. Por trás da maquiagem e dos vestidos de grife, porém, havia uma mulher tão calculista quanto Victor. Ela não via amor nele, via oportunidade. Com Victor, poderia garantir o estilo de vida que desejava, diamantes, iates, festas em mansões. Foi Serena quem incentivou Victor a ostentar a nova vida. Foi ela quem torceu o nariz ao simples mencionar de Aurora. "Convide-a", sussurrou quando começaram os preparativos. "Deixa ela ver o que perdeu. Deixa todo mundo ver o que você ganhou." A crueldade dela não era apenas um sentimento de superioridade, era para esmagar qualquer ameaça à sua nova posição como Senhora Sterling. Juntos, Victor e Serena formavam uma tempestade perfeita de arrogância e ganância. Alimentavam-se da vaidade um do outro, cegos ao burburinho ao redor. Alguns convidados admiravam sua ousadia, outros balançavam a cabeça, farejando desastre. Mas Victor e Serena não ligavam. Acreditavam ser intocáveis, acima de qualquer julgamento, destinados a uma vida de prazeres intermináveis. Enquanto Victor conduzia Serena pelo salão, seu riso soava oco, mas seu orgulho inchava a cada olhar invejoso. Ele se deliciava com a ideia de Aurora entrando pálida e fraca, confirmando ao mundo que ele evoluíra. Serena se agarrava ao braço dele, a pulseira de diamantes pegava a luz, os olhos brilhavam com expectativa cruel. Eles achavam que tinham encenado o espetáculo perfeito. Aurora como a figura trágica, Victor como o noivo triunfante, Serena como o prêmio reluzente. Mas a história que tentavam escrever estava prestes a desmoronar, porque a mulher que descartaram como fraca tinha se transformado, e o reino que exibiam estava construído sobre areia, à espera da maré que levaria tudo. E naquela noite, a maré chegou. O plano de humilhar Aurora não nasceu só da arrogância de Victor. Foi meticulosamente elaborado, sussurrado em conversas noturnas entre ele e Serena. A pergunta, Aurora viria? Talvez fosse hora de encarar, por mais doloroso que fosse. Mesmo assim, o medo a dominou. Imaginou-se parada naquele salão em seu vestido simples, as crianças agarradas a si, cada olhar condenando, cada risada como facas no coração. Viu o sorriso de Victor, o riso cruel de Serena, os sussurros. Ali está a ex-esposa pobre, vejam como caiu. O peito doeu de vergonha. Não sabia se poderia suportar.
Nessa noite, com a chuva tamborilando na janela, Aurora se encolheu no sofá e deixou o peso da vida esmagá-la. Chorou até a garganta arder, até a exaustão arrastá-la para um sono inquieto. Nos sonhos, via o rosto de Victor, zombeteiro, dizendo que ela não era nada. Via Serena rindo, coberta de joias, e via a si mesma, sozinha, quebrada, invisível. Aurora ainda não sabia, mas a tempestade que ardia em seu peito era exatamente o fogo que levaria ao salão em breve. Não como vítima, mas como uma força que nem Victor nem Serena seriam capazes de calar. Porque o fundo do poço não foi seu fim, foi o começo de sua ascensão. O amanhecer filtrou pelos cortinados finos do apartamento de Aurora e ressaltou o cansaço gravado em seu rosto. Ela mal dormira. A mente repassava entre o medo da humilhação e a raiva baixa que queimava no peito. Os trigêmeos se mexeram no berço. Mãos pequenas se estenderam, lembrando a ela o único motivo para continuar. Ela se abaixou, beijou cada um e sussurrou promessas, sem saber se poderia cumpri-las. Uma batida à porta a fez sobressaltar. Hesitando, puxou o suéter surrado. Visitas eram raras. Quando abriu a porta, congelou. No corredor estava Maximus Thorne. Aurora o conhecia, todos na cidade o conheciam. Ele era o investidor bilionário esquivo, que raramente aparecia em público, exceto em eventos de caridade. Alto, ombros largos, olhos que traziam o peso de muitas tempestades, Maximus era figura igualmente admirada e temida. Ela lera o nome dele nos jornais, ligado a grandes negócios e doações hospitalares, mas nunca esperaria que estivesse à sua porta. Aurora Reis, a voz dele era calma, firme. Espero não incomodar. Confusa, ela assentiu. Sim, sou eu, mas por que está aqui? Ele lançou um olhar ao apartamento modesto, os brinquedos, o berço, os sinais evidentes da luta. Por um instante, o maxilar dele se retesou. Então, ele encontrou o olhar dela. Porque eu sei o que ele fez com você, e porque já vi essa história antes. Victor ficou rígida. A desconfiança subiu. Se Victor enviou você... Victor não me enviou, cortou Maximus convicto. Estou aqui porque vi minha própria mãe passar pelo que você está vivendo. Meu pai a deixou por outra mulher quando ela estava doente. Morreu sozinha de câncer. Anos depois, minha esposa... A voz falhou por um momento. Ele forçou continuar. Minha esposa também lutou contra o câncer. Fiz tudo o que pude e mesmo assim a perdi. Eu sei como é ver alguém que você ama sofrer por crueldade e traição, e jurei nunca ficar parado quando visse isso acontecer de novo. O ar de Aurora faltou. A dureza na voz dele não era pena, era dor, cavada fundo por cicatrizes próprias. Não quero caridade, sussurrou ela, com vergonha no tremor na voz. Maximus balançou a cabeça. Não é caridade, é justiça. Victor acredita que pode exibir sua crueldade sem consequências. Está enganado. Você não precisa lutar sozinha. Ela o encarou, o coração dividido entre a descrença e uma esperança frágil que há anos não se permitia. Por que um homem como ele, com tanta riqueza e poder, se importaria com ela? Mas quando ela olhou nos olhos dele, não viu julgamento nem escárnio, apenas reconhecimento, como se a dor dela espelhasse a dele. Eu não posso marchar para dentro desse casamento, disse Aurora, a voz quebrada. Não assim, não do jeito que ele quer, para eu desabar. Então não entre como vítima, respondeu Maximus, baixo. Entre como a mulher que ele subestimou, eu vou garantir. A promessa soou como aço. Pela primeira vez em anos, Aurora sentiu a centelha fraca de força voltar ao peito. O que ela ainda não sabia era que esse homem, também quebrado por perdas e reconstruído pela compaixão, transformaria o palco cruel de Victor no campo de batalha de sua queda. E Maximus Thorne jamais entrava em batalha para perder. Os dias até o casamento de Victor se misturaram em um borrão. Entre cuidar dos trigêmeos e as dúvidas que pinicavam o peito, Aurora se perguntava se fora um erro sequer considerar a ajuda de Maximus. Cada vez que olhava o convite na mesa, sentia o peso da crueldade de Victor a esmagá-la. Ele queria vê-la humilhada, quebrada. Mas Maximus não era homem de promessas vazias. Na manhã do casamento, uma limusine preta e esguia esperava diante do prédio. Aurora ficou boquiaberta pela janela, abraçando firme os filhos. Vizinhos espiaram das portas, chocados. Pela primeira vez em anos, ela não deixaria a casa empurrando um carrinho e carregando rugas de preocupação. E entrar em algo extraordinário. Aurora, disse Maximus, estendendo a mão quando ela se aproximou.
Hoje não é sobre ele, é para você recuperar sua dignidade. Deixe-me ajudar a mostrar ao mundo quem você realmente é. Dentro da limusine, bancos de couro reluziam. Música suave preenchia o ar e uma estilista aguardava com aras de vestidos. Aurora engasgou. É demais, eu não posso. Maximus balançou a cabeça. Você já abriu mão de demais. Deixe-me devolver algo a você. A estilista guiou pelos vestidos, um mais bonito que o outro. Primeiro, Aurora hesitou. Os dedos tremiam ao tocar seda e cetim. Mas, ao vestir um azul safira profundo, o ambiente pareceu mudar. O tecido realçou sua figura, a cor iluminou seus olhos. Pela primeira vez em anos, ela não viu no espelho uma mãe cansada, viu uma mulher renascida. Os filhos, de smokings e vestidos minúsculos combinando, bateram palmas, inocentes. "Mamãe, você parece uma princesa!" exclamou um dos meninos, orgulhoso. Lágrimas encheram os olhos de Aurora quando os abraçou. Eles só a haviam visto em roupas gastas e sorrisos exaustos. Naquela noite, viram sua força brilhar. A maquiagem apagou as sombras das noites sem dormir. Cachos suaves caíram. Um colar de diamantes, presente silencioso de Maximus, repousou na clavícula e captou a luz. Ela o tocou, nervosa. Ele disse apenas: "Considere isso sua armadura." Enquanto a limusine avançava em direção ao grande palácio de cristal, os nervos de Aurora rodopiavam. Imaginou o sorriso de Victor, o riso de Serena, os sussurros da multidão. As palmas ficaram úmidas de medo. Maximus notou. "Sabe o que torna uma tempestade forte, Aurora?" perguntou, baixo. Ela o encarou, confusa. Ela não pede permissão, ela simplesmente vem. "Esta noite, você é essa tempestade." Aurora expirou. Um riso incerto escapou. Por anos, ela se encolhera, escondera, tentara apenas sobreviver. Mas, naquela noite, não se esconderia. Naquela noite, entraria no salão, não como a ex-esposa rejeitada de Victor, mas como a mulher que ele nunca conheceu de verdade. A limusine desacelerou diante da entrada luminosa do hotel. Fotógrafos se acotovelavam do lado de fora. As câmeras piscavam a cada convidado. No instante em que as portas se abriram, um murmúrio percorreu a multidão. Aurora saiu, radiante. Seus filhos vieram atrás, como herdeiros reais. Maximus a seu lado, silencioso, poderoso. Pela primeira vez em anos, o mundo não riu dela. Ficou reverente, em silêncio. E lá dentro, o palco perfeito de Victor estava prestes a se tornar sua maior humilhação. O grande palácio de cristal brilhava como um reino de ouro. Naquela noite, os convidados giravam em vestidos e smokings pelo salão. O riso ecoava sob os lustres pesados de cristais. O quarteto tocava uma melodia delicada, enquanto o champanhe fluía como água. Para a elite reunida, a noite era um show de riqueza e poder. Mas, em poucos minutos, se tornaria algo muito mais inesquecível. As portas douradas se abriram lentamente, quase cerimoniais. E o primeiro som que cortou a música foi o suspiro coletivo da multidão. Lá fora, uma limusine preta e esguia havia parado. A carroceria polida refletia holofotes e flashes. Fotógrafos avançaram. Suas vozes se elevaram acima da música. Quem é? Quem chegou? E então, ela surgiu. Aurora Reis, não mais a mãe exausta lutando silenciosamente pela sobrevivência. Não mais a ex-esposa rejeitada que Victor sempre a considerou. Naquela noite, ela era uma aparição. Seu vestido azul safira cintilava a cada passo. O cabelo caía em ondas suaves e o colar de diamantes paptava a luz como uma joia da coroa. As costas retas, o queixo erguido, os olhos calmos e combativos. Ela se movia com a graça de uma rainha que já não tem nada a temer. O burburinho cresceu. É mesmo ela, a ex de Victor. Ela está inacreditável. Achei que estivesse destruída. Mas Aurora não estava sozinha. Ao lado dela, Maximus Storm, o bilionário enigmático cuja mera presença fazia uma sala silenciar. O terno escuro, impecável, a mão pousada, suave e protetora nas costas de Aurora. A visão dele a acompanhando lançou ondas de choque pelo salão. Convidados se inclinaram, sussurrando, frenéticos. Por que ele está com ele? Maximus nunca traz ninguém a eventos assim. O que isso significa?
E então, o golpe final. 3 pequenas figuras saíram da limusine. Os trigêmeos de Aurora, com smokings e um vestido cintilante. Seus grandes olhos refletiam inocência e orgulho. Agarraram as mãos da mãe, alheios ao caos que sua presença causava. Ófegos viraram silêncio. Sussurros se espalharam pelo salão como fogo. São os filhos dele, são a cara do Victor. Meu Deus, ele os abandonou. No salão, o sorriso confiante de Victor congelou nos lábios. A taça de champanhe tremia levemente em sua mão. Por semanas, ele se gabara da humilhação que Aurora traria a si mesma caso ousasse aparecer. Mas, agora, vendo-a deslizar pelo salão com um bilionário a seu lado e 3 lembranças vivas de sua traição atrás dela, a humilhação era dele. O rosto de Serena endureceu. O sorriso maquiado rachou nas bordas. Ela apertou o braço de Victor. As unhas cravaram no tecido. O que ela está fazendo aqui e com ele? Sibilou. O orquestra falhou, notas perdidas, enquanto cada músico olhava para a entrada. O salão, há pouco cheio de risos e vaidade, se transformou em palco de tensão. Todos os olhos seguiram Aurora quando seus saltos estalaram no mármore polido. Ela não apressou o passo, não se encolheu, movia-se com confiança constante. O olhar à frente. Ignorou os sussurros, ignorou o rosto pálido de Victor. Ela não estava ali para ser vítima, estava ali para recuperar sua dignidade. E, quando as portas se fecharam atrás dela, selando o silêncio, uma verdade ficou clara a todos naquele salão brilhante. A mulher que esperavam lamentar havia chegado para ser admirada. O silêncio esticou como vidro, pronto para estilhaçar. Aurora permaneceu ereta em seu azul safira, Maximus ao lado. Os trigêmeos agarravam suas mãos. O sussurro subiu, uma tempestade de curiosidade e escândalo. Victor sentiu cada olhar que se movia dele e de Serena para a mulher que ele quis enterrar na vergonha. A raiva queimou no peito. Aquela não era a cena que ele planejara. Ela deveria parecer pequena, fraca, desesperada. Em vez disso, roubaram os holofotes. O orgulho dele exigiu ação. Ele avançou, forçando um sorriso e erguendo a taça. Bem, vejam só quem decidiu aparecer. Sua voz reverberou no mármore. Minha ex-esposa, que comovente! A multidão se mexeu desconfortável. O tom pingava veneno, disfarçado de graça. Serena apertou o braço dele e sorriu, dando corda. Victor se aproximou, circulando Aurora como predador. Diga, Aurora, você pegou esse vestido emprestado? Ou foi o Sr. Thorne que comprou para você? Deve ser estranho, não é? Entrar num lugar como este depois de viver, como é mesmo? Num apartamentinho caindo aos pedaços. Nas bordas da multidão, um riso inseguro, hesitante. O coração de Aurora martelou no peito, mas ela recusou baixar os olhos. Abriu a boca para responder, e a mão calma de Maximus em suas costas a conteve. A presença dele dizia, ainda não. Victor não havia terminado. Inclinou-se, a voz mais afiada. E trazer as crianças? Meu Deus, Aurora, foi para arrancar pena? Ou você esperava que alguém aqui ficasse com dó e lhe passasse um cheque? Um murmúrio de repulsa percorreu os convidados. A crueldade ecoou pelo salão. Os trigêmeos agarravam-se mais forte à mãe, sentindo a tensão. Por um instante, Aurora sentiu a velha vergonha subir, a ferroada familiar do escárnio dele. Mas encontrou o olhar de Maximus, calmo, inabalável, e lembrou, ela não estava sozinha. Antes que ela falasse, Maximus deu um passo à frente. A voz era serena, mas carregava uma autoridade que fez o salão emudecer. Você fala de pena, Sr. Sterling, disse, impassível. Mas o que vejo diante de mim não é uma mulher que merece pena. Vejo uma mulher que suportou mais do que você jamais suportaria, e o fez com dignidade. O sorriso de Victor vacilou, forçou uma risada. E quem é você para me dar lição? Os lábios de Maximus curvaram em um sorriso frio. Sou o homem que está ao lado dela, quando você decidiu deixá-la. Sou o homem que reconhece o valor dela, quando você jogou isso fora. E sou o homem que vai garantir que o mundo saiba que tipo de marido você realmente foi. O salão explodiu em sussurros. Serena empalideceu, sentiu as paredes se fechando. A máscara de Victor trincou. A raiva lampejou. Este é meu casamento, latiu. Vocês não pertencem aqui. Aurora enfim avançou.
A voz, firme, clara. Não, Victor, você está enganado. Eu pertenço aqui mais do que você imagina, porque enquanto você celebra sua nova vida, você nunca poderá me apagar, nem as crianças que abandonou. Somos a prova viva do homem que você realmente é. Exclamações de espanto ecoaram, olhares afiados se viraram, cheios de julgamento. Victor abriu a boca para retrucar, mas nada saiu. Pela primeira vez, faltou-lhe a voz. E nesse silêncio, o império cuidadosa e falsamente construído começou a rachar. O salão fervilhava com um cochicho inquieto, o ar pesado de tensão. As palavras de Aurora caíram como um raio, mas era Maximus quem conduziria a tempestade. Erguido, emanava autoridade silenciosa. Todos os olhares convergiram para ele. O maxilar de Victor enrijeceu. Chega, rosnou. A voz tremia de ira. Este circo termina agora. Segurança! Maximus ergueu a mão e o calou sem esforço. Antes de tentar expulsá-la, Sr. Sterling, disse nivelado, talvez queira se preocupar com o que eu trouxe esta noite. A multidão se agitou. A curiosidade faiscou como rastilho. Pescoços se esticaram, famintos por drama. Até o quarteto calou, os arcos suspensos no ar. Victor forçou uma risada. E o que exatamente você trouxe? Pena? Sermões? Esta é minha noite, Thorne, não a sua. O olhar de Maximus afiou. O tom permaneceu calmo, mortal. O que eu tenho, disse, enquanto puxava do bolso interno uma pasta preta, é a verdade. Ele pousou a pasta na mesa mais próxima. O silêncio se adensou. Com calma deliberada, abriu e revelou documentos meticulosamente organizados. Isto, anunciou, a voz projetando pelo salão, são registros financeiros. Registros que provam que Victor Sterling desvia dinheiro da própria empresa há mais de 2 anos. Exclamações horrorizadas pipocaram. Taças tilintaram contra o mármore enquanto convidados trocavam olhares chocados. Alguns já puxavam os celulares, disparando mensagens, sedentos pelo escândalo. O sangue sumiu do rosto de Victor. Mentira, berrou. É falso, ele está tentando me difamar. Maximus não cedeu. Não é falso. Transferências verificadas, passando por contas offshore, empresas de fachada maquiando prejuízos, dinheiro roubado financiando seu estilo de vida, férias, carros, até este casamento. Pausou, o olhar cravou nos olhos de Victor. Você convidou Aurora para humilhá-la. Em vez disso, convidou para que testemunhasse sua queda. Serena agarrou o braço de Victor, pânico nos olhos. É verdade, sussurrou. Claro que não, rosnou ele, livrando-se. Ele blefa. Maximus se inclinou, a voz cortando o caos. Blefe? Então por que tenho correspondências assinadas entre você e seu contador? Por que tenho gravações de telefonemas em que você autoriza essas transferências? O salão explodiu em murmúrios outra vez. Investidores remexeram nos assentos, os semblantes endureceram. Políticos deslizaram as saídas, ansiosos por distância. Até os amigos mais próximos se afastaram para não se sujarem pela proximidade. Aurora ficou imóvel, o coração batendo forte. Por anos, ela sonhou que Victor enfrentaria consequências, que o mundo veria, enfim, a crueldade que ela suportara. E agora, sob lustres cintilantes, a justiça se desdobrava diante dos seus olhos. A máscara de Victor desabou. O suor correu na testa. A voz subiu, desesperada. Isto é uma armação, ele quer me destruir. Vocês me conhecem. Construí meu império com trabalho duro. Ninguém acreditou. A voz, antes imperiosa, soou oca, desesperada. Maximus se endireitou. Fechou a pasta com uma quieta definitividade. Trabalho duro não deixa rastro de milhões roubados, Sr. Sterling. Seu império foi construído em mentiras, e esta noite elas acabam. Por um momento, silêncio. A verdade pesou como um martelo. Então, um convidado na primeira fila murmurou, alto o bastante, ele está acabado. E exatamente nesse instante, a maré virou. O homem que encenara uma noite de humilhação para a ex-esposa estava agora exposto, trêmulo, com seu império ruindo, diante de exatamente quem ele queria impressionar. E todos naquele salão brilhante entenderam, já não assistiam a um casamento, assistiam a uma derrocada. O salão girou em caos.
Sussurros viraram acusações, olhos outrora admirados, agora afiados em repulsa. Victor Sterling, minutos antes no topo do reino erguido por si, desmanchava diante da plateia que queria seduzir. E ao lado dele, Serena Vance, a noiva cintilante, sentiu o mundo perfeito rachar. Primeiro, ficou imóvel, agarrada ao braço dele, como se a força dele ainda pudesse protegê-la. Mas, à medida que as palavras de Maximus afundavam e os documentos corriam como rastilho por mãos ávidas, a verdade se tornou inegável. O império no qual ela ia se casar não passava de riqueza roubada, um castelo de cartas tremendo ao vento. A garra afrouxou. Os olhos correram de convidado a convidado, lendo julgamento, desprezo. Os cochichos cortavam pior que facas. Ela devia saber. Caça a fortuna. Escolheu ele pelo dinheiro e agora não sobrou nada. O estômago de Serena se revirou. Não era a vida pela qual trocara juventude e ambição. Imaginara jatos, capas de revista, galas de caridade, futuros cravejados de diamantes, não falências e visitas na cadeia. Victor, chiou ela, a voz polida trincando em pânico. Diz que não é verdade, diz que é mentira. O rosto dele se contorceu, o desespero mordia. Claro que não é verdade, não o escute. Mas ela já havia visto o suor na testa, o tremor nas mãos, o vazio no olhar. Já vira homens blefarem e conhecia a diferença entre confiança e colapso. Serena deu um passo seco para trás, os saltos estalaram no mármore. Ófegos seguiram o movimento. A cabeça de Victor virou, brusca. O que está fazendo? Não vou afundar com você, cuspiu. A voz agora alta, trêmula, mas clara o bastante para todos ouvirem. Eu não escolhi me casar com um criminoso. A multidão explodiu, alguns chocados, outros com satisfação maldosa. Pela primeira vez na noite, não eram Aurora ou Maximus quem humilhavam Victor. Era a mulher que ele escolhera no lugar da esposa. Serena, latiu Victor, a voz falhou. Não ouse me abandonar. Acha que vai sobreviver sem mim? Você não é nada sem o meu nome. Mas Serena já tirara o anel de diamantes. Ergueu-o para todos verem. O rosto frio, distante. Seu nome agora não vale nada. E deixou o anel cair no mármore. O som cortou o ar. Victor investiu, o rosto rubro de ódio. Ingrata. Seguranças, lendo o clima, colocaram-se entre os dois. Serena girou sobre o salto. O vestido sussurrou atrás. Os saltos estalaram como tiros enquanto ela saía do salão. Fotógrafos correram atrás. O mar de flashes capturou sua traição para as manchetes da manhã. Victor ficou petrificado, o peito arfando. A noiva, sumida. O império, exposto. A dignidade dilacerada diante de centenas. E Aurora viu tudo. Os filhos agarravam suas mãos. Por anos, ela carregara o peso da crueldade de Victor, a vergonha de ser descartada. Agora, diante de todos, o homem que tentou apagá-la foi apagado, pedaço por pedaço. E a lâmina que cortou mais fundo não foi empunhada por Aurora nem por Maximus. Foi empunhada pela mulher que Victor um dia achou que seria sua coroação. Nunca o salão esteve tão silencioso. Mal os passos de Serena sumiram, todos os olhares voltaram a Victor, e então a Aurora. Ela ficou firme no azul safira, os trigêmeos colados a ela. A multidão prendeu o fôlego. Sentia que a tempestade ainda não acabara. Victor tentou retomar o controle. Alisou o smoking, forçou uma risada amarga. Idiotas, cuspiu. Vocês acreditam nessas mentiras de uma ex-amargurada e um bilionário entediado. Não se esqueçam, ela não é nada sem mim. As mãos de Aurora apertaram as mãos dos filhos. Por anos, essas palavras a envenenaram. Nada sem mim. Tinham ecoado na cabeça. Noites sem dormir, visitas solitárias ao hospital, horas intermináveis em empregos mal pagos para alimentar os bebês. Mas naquela noite, cercada de testemunhas, ela enfim entendeu que não temia mais as palavras dele. Naquela noite, falaria sua verdade. Avançou.
A voz tremeu no início e ficou mais forte a cada palavra. Você diz que eu não sou nada sem você, Victor. A verdade é que eu me tornei tudo sem você. Um murmúrio percorreu a sala. Aurora ergueu o queixo. Os olhos brilhavam. Quando você me expulsou, eu estava grávida, não de uma criança, mas de 3. Ela parou, puxou os filhos para perto, para que todos vissem os rostos inocentes. Estes são seus filhos, Victor. Você me deixou para criá-los sozinha. Exclamações de horror ecoaram. Uma mulher na primeira fila levou a mão ao colar. Meu Deus, ele abandonou os próprios filhos. A voz de Aurora vacilou. Ela seguiu. Enquanto você se regalava no luxo, eu trabalhava à noite, esfregava escritórios, dobrava roupas, cuidava de crianças para estranhos. Minhas mãos ficaram feridas de tanto produto, minhas costas em dor. Meu corpo estava exausto, mas segui em frente. Não por mim, por eles. Ela fitou os filhos, os olhos se suavizaram. Cada lágrima que engoli, cada refeição de que abri mão, cada noite sem dormir, tudo para que eles nunca se sentissem indesejados, nunca acreditassem que são um erro. A visão embaçou quando as lágrimas subiram. Ela as deixou cair. Você disse que eu arruinei sua vida, Victor, mas estas crianças não arruinaram a minha. Elas salvaram, deram-me motivo para me levantar quando você quis me quebrar. E, esta noite, não vou mais esconder seus rostos. Não vou mais esconder minha dor, porque o mundo merece saber a verdade. Você não traiu apenas a mim, você traiu a eles. O salão explodiu em indignação. Vozes se sobrepunham. Vergonha! Como pôde abandonar o próprio sangue? Ela os criou sozinha enquanto ele festejava. O rosto de Victor se contorceu. O suor desceu pelas têmporas. Ela mente! Gritou, o desespero em cada palavra. Esses bastardos, como vocês sabem que são meus? Mas enquanto falava, a semelhança era inegável. Mesma linha marcante do queixo, os mesmos olhos escuros. Suspiros viraram murmúrios de certeza. Ninguém duvidava mais de Aurora. Máximo se aproximou, pousou a mão no ombro dela, a voz firme. Ela não precisa provar nada. Qualquer um com olhos vê a verdade. E a verdade vai sobreviver a cada uma de suas mentiras. As lágrimas de Aurora brilharam sobre os lustres. A voz permaneceu firme nos últimos dizeres. Você tentou me apagar, Victor, mas nestas crianças você nunca poderá se apagar. Eles são a prova viva do que você é e do que nunca se tornou. O salão estremeceu em aplausos. Alguns se levantaram, lágrimas escorriam em rostos. A revelação de Aurora atravessou a fachada reluzente e expôs a humanidade crua sepultada sobre riqueza e mentiras. E naquele momento, não foi a riqueza de Victor nem o poder de Maximus que dominaram o salão. Foi a verdade de Aurora. O salão vibrou com barulho, suspiros, acusações, o zumbido de escândalo se espalhando como fogo. A revelação arrancou a última máscara de Victor. Convidados antes cegos pelo brilho da riqueza, agora encaravam com nojo. Mas Victor Sterling não era de se render. Ele bateu a taça na mesa mais próxima, estilhaçando em cacos. Chega! Berrou. A voz ressoou. Vocês acham que conhecem a verdade? Acreditam nela, uma ex-amargurada? Nele, um bilionário intrometido? Todos cegos. Eu construí este império. Eu! E não vou permitir que derrubem. A voz quebrou. O desespero vazou. Vocês me chamam de criminoso? Provem! Onde estão os policiais? Onde estão os juízes? Este é meu casamento, minha vida, e nenhum de vocês? Antes que terminasse, as portas se abriram com estrondo. 2 policiais fardados entraram, os distintivos brilharam sobre os lustres. Atrás deles, um investigador de terno escuro, sério, cuja presença impôs silêncio. Convidados ofegaram, alguns agarraram colares, outros ergueram celulares, ávidos por registrar história ao vivo. O rosto de Victor empalideceu. O que é isso? Exigiu, a voz trêmula.
O investigador adiantou-se, tirou um papel dobrado do bolso. A voz calma, autoritária. Victor Sterling, você está sob suspeita de desvio de fundos, fraude fiscal e lavagem de dinheiro. Temos um mandado de prisão. Novos gritos de espanto. Câmeras dispararam, convidados disputaram ângulos. Victor cambaleou, balançou a cabeça. Não, isso não está acontecendo. É um engano, é coisa do Thorne. Os olhos de Máximo se estreitaram, braços cruzados. Não, Victor, é a justiça te alcançando. Victor virou-se para a multidão, buscou compaixão, aliados, alguém para defendê-lo. Mas os mesmos investidores que o aplaudiram antes agora se voltavam. Políticos escaparam discretos por portas laterais. Até os padrinhos se colocaram de lado para não serem arrastados na queda. Não! Gritou Victor, avançando quando os policiais se aproximaram. Serena, cadê ela? Serena, me ajuda! A voz se partiu num lamento patético. Serena, e todos sabiam, já se fora. Os policiais seguraram os braços, algemando com precisão. Ele esperneou, vociferou. A fachada de autoconfiança ruíra num caos furioso de negação. Isso não é justo. Eu sou Victor Sterling. Vocês não podem fazer isso comigo. Ganhei milhões. Fiz história. A voz do investigador cortou a histeria. Você fez um estrago e agora vai responder. A multidão zumbia. Alguns meneavam a cabeça enojados. Outros sussurravam que já passara da hora. Aurora olhou. Os filhos se agarraram a ela. Por anos orou por justiça, que o mundo visse a verdadeira face de Victor. E agora, sob lustres e câmeras, ele estava exposto, não como noivo triunfante, mas como criminoso, arrastado, algemado do próprio casamento. Os olhos de Victor buscaram os dela, enquanto os policiais o levavam. Ódio e medo queimavam no olhar. Isso ainda não acabou, cuspiu. A voz ecoou quando foi arrastado às portas. Você vai se arrepender, Aurora. Vocês todos vão se arrepender. As ameaças soaram ocas, afogadas no murmúrio enojado e no clique das algemas. E quando as portas se fecharam, o salão suspirou aliviado, em uníssono. Victor Sterling saíra para a noite. Saiu, como preso. Enquanto Victor, algemado, era levado do salão, Serena Vance já descia pela metade a escadaria de mármore do hotel. O coração disparava, os saltos martelavam a pedra, fotógrafos a cercavam. Tentou esconder o rosto, os flashes foram implacáveis. Serena sabia do desvio? Abandonou o noivo na noite do casamento. Era só pelo dinheiro? As perguntas rasgaram sua pose. Ela havia sonhado com aquela noite como sua coroação, a noite em que ascenderia a cintilante esfera da riqueza e do poder. Em vez disso, fugia em desgraça. O vestido de grife arrastava no asfalto, o anel de diamantes deixado no mármore do salão. Ela mergulhou num carro à espera, bateu a porta enquanto câmeras batiam nas janelas. As mãos tremiam quando discou, o desespero cravou. Hector, atende! Rosnou. Hector, sua rede de segurança secreta, um investidor abastado com quem se insinuava pelas costas de Victor. Se o império caísse, contava que Hector a amparasse. Quando atendeu, o tom estava gelado. Serena, acha que sou cego? Seu nome já está em todas as manchetes. Sabe o que esse escândalo faria comigo? Por favor, Hector, me escuta, implorou. Não tive nada a ver com isso. Victor também me enganou. Agora estou livre, posso ficar com você. Ele riu, amargo. Livre? Você está radioativa. Ninguém quer você por perto. Minha reputação vale mais que sua imagem. Não me ligue nunca mais. A linha caiu. Serena encarou a tela, o estômago afundou. Um a um, ela tentou outros contatos, amigas modelos, conhecidos ricos. Cada conversa terminou igual. Alguns nem atenderam, outros a descartaram friamente. Portas que antes se abriam com facilidade, agora batiam na sua cara. Na manhã seguinte, os tabloides já a carimbavam como a noiva caça-fortunas. Fotos da fuga dela estampavam capas, manchetes pingavam escárnio. De diamantes a pó, Serena Vance abandona noivo em escândalo.
Marcas para as quais modelava a descartaram em silêncio. Parcerias de influência sumiram. Como se o destino quisesse mais crueldade, credores começaram a se juntar. Serena vivia um luxo que não podia bancar. Cartões no limite, guarda-roupa de grife fiado. Sem os milhões roubados de Victor que a sustentavam, a vida glamurosa ruiu de um dia para o outro. Em semanas, ela teve de vender vestidos, joias, até o carro. Paparazzi a flagraram com roupas simples, cabelo sem arrumar, sem maquiagem. Uma imagem que o mundo devorou com deleite maldoso. As mesmas pessoas que exaltavam sua beleza agora zombavam da queda. Sozinha num apartamento depauperado, longe do mundo que cobiçara, ela encarou o reflexo num espelho rachado. A mulher que olhava de volta já não era a noiva radiante de um milionário. Era mais uma história de advertência. Pela primeira vez, entendeu a verdade. Construiu o futuro sobre as mentiras de outro. E quando as mentiras caíram, ela caiu junto. Serena pensou que subia a um trono. Em vez disso, se prendeu a um navio afundando. E agora, sem riqueza, sem aliados, sem amor, ficou apenas o gosto amargo da própria ruína. O salão estava mais silencioso, embora o peso do ocorrido ainda pairasse. Victor se fora, arrastado algemado. Serena fugira em vergonha. O que restou foi o silêncio entorpecido de 100 testemunhas. Investidores, políticos, damas da sociedade, todos encaravam Aurora Reis, a mulher que haviam julgado como nada. Aurora permaneceu no centro, os trigêmeos agarrados ao vestido, Maximus firme a seu lado. Por anos, carregou a dor em silêncio. Por anos, chorou no escuro para que ninguém visse. E agora, sob luzes, sentiu uma libertação tão forte que quase lhe faltou o chão. As crianças a olharam com olhos grandes, inocentes, sentindo que algo monumental havia mudado. Um dos meninos puxou sua mão. "Mamãe, agora estamos seguros?" sussurrou. As lágrimas turvaram a visão. Ela se agachou, os envolveu, beijou seus cabelos. "Sim, meus amores", sussurrou, rouca, a voz se quebrando. "Agora estamos seguros. A mamãe cumpriu a promessa." A multidão, comovida pela crueldade do momento, recaiu em silêncio. Alguns enxugaram lágrimas às escondidas, outros levaram a mão ao coração, envergonhados de um dia terem acreditado nas mentiras de Victor. Para Aurora, as lembranças vieram como ondas, noites ninando 3 bebês enquanto o estômago roncava. Dias de trabalho até os dedos sangrarem, rezando para não desabar antes do fim do turno. Humilhações, sussurros pelas costas, julgamentos, piedade. A dor de ver as conquistas de Victor nas revistas, enquanto ela recortava cupons para sobreviver. E ainda assim, ela sobreviveu. Mais que isso, persistiu. Lentamente se ergueu. As lágrimas já não eram sinal de vergonha, mas de triunfo. Ela fitou a plateia, a voz firme. "Por muito tempo, achei que era fraca, que eu não era nada sem ele. Mas esta noite estou aqui para dizer que me enganei. Força não se mede por riqueza ou status, mede-se pelo que a gente sobrevive, e eu sobrevivi a tudo com que ele tentou me destruir." O aplauso rompeu, hesitante primeiro, depois crescendo como maré. O som a envolveu, bálsamo para feridas que supuraram por anos. Aurora voltou-se a Maximus, os olhos brilharam. "Por quê?" sussurrou. "Por que você me ajudou? Você não me deve nada." O rosto de Maximus suavizou, seus próprios sofrimentos lampejaram no olhar. "Porque vi o que a crueldade pode fazer", disse, baixo. "Vi acontecer com minha mãe. Vi tirar minha esposa de mim. Quando vi você, Aurora, não pude ficar parado e deixar a história se repetir. Você merece mais que sobreviver. Você merece paz. E talvez, só talvez, eu mereça também." O peito de Aurora apertou, não de tristeza, mas do nascimento frágil de esperança. Por tanto tempo, ergueu muros ao redor do coração. As palavras de Maximus os derrubavam, pedaço por pedaço. O aplauso continuava, ecoando pelo salão como trovão. Aurora deixou o som passar por si, não como validação de estranhos, mas como confirmação da verdade que já sabia. Havia atravessado o fogo e saído mais forte. Pela primeira vez em anos, sentiu-se leve, como se o peso que carregou sozinha, enfim, fosse tirado.
Aurora Reis, antes rejeitada, antes esquecida, estava livre. O aplauso ainda ecoava, mas aos poucos se transformou em um silêncio reverente. Todos os olhos pousaram em Maximus Thorne, ao lado de Aurora, âncora na tempestade. Ombros largos, postura reta, expressão suave, mas um fogo no olhar que silenciaria até os mais ricos. Maximus avançou, tirou gentilmente o microfone do pedestal preparado para os brindes. Olhou para Aurora e, naquele instante, os lustres pareciam se apagar ao redor, deixando apenas ela sobre a luz. Esta noite, começou, a voz firme, cheia de sentimento, todos vimos a verdade. Vimos uma mulher que enfrentou a crueldade com coragem. Vimos uma mãe que protegeu os filhos com tudo o que tinha. Aurora Reis, você é mais poderosa do que imagina e já não está sozinha. Os olhos de Aurora se arregalaram. Prendeu a respiração. Segurou as mãos das crianças, sem saber o que ele faria a seguir. Maximus se abaixou, à altura dos trigêmeos. O olhar se suavizou, a voz terna. Crianças, eu sei que nunca poderei substituir o que lhes foi tirado, mas prometo uma coisa, nunca vou deixá-los. Vou proteger vocês, guiá-los e amá-los como se fossem meus. A multidão murmurou, tocada pela sinceridade que havia em cada palavra. Os trigêmeos o encararam, grandes olhos. Um sussurrou, de verdade? Maximus sorriu, os lábios tremeram de emoção. De verdade. Então, levantou, voltou-se a Aurora. Tirou do bolso um pequeno estojo de veludo. Um burburinho percorreu o público. A mão de Aurora foi à boca, lágrimas inundaram os olhos. Aurora, disse Maximus, a voz falhando pela primeira vez. Achei que meu coração não tivesse mais lugar para amor. Eu o enterrei com minha esposa, com a dor de perder minha mãe, com as sombras da traição. Mas, então, eu vi você. Vi sua força, sua dor e seu amor inabalável pelos seus filhos. E algo em mim se curou. Você me lembrou que amor não é perfeição, é resiliência, é nunca desistir. Ele se ajoelhou. O salão prendeu o fôlego. Eu não quero estar ao seu lado apenas esta noite. Quero estar ao seu lado pelo resto da vida. Aurora Reis, você aceita se casar comigo e me deixar ser o pai que seus filhos merecem? O salão congelou num coro de suspiros, depois silêncio de novo, cada convidado inclinando-se para ouvir a resposta. As lágrimas de Aurora correram livres. Por tanto tempo, ela acreditou que não era mais digna do amor, que ninguém a escolheria novamente. E ele estava ali, um homem que conhecia a dor, entendia a perda, um homem que não a via como quebrada, mas inteira. Ela se ajoelhou diante dele. As crianças se apertaram nela, e ela sussurrou, entre lágrimas, sim, sim, eu aceito. Um estrondo de aplausos encheu o salão, mais alto que tudo daquela noite. Convidados se levantaram, aplaudiram, alguns enxugaram lágrimas. Os trigêmeos chiaram de alegria, atiraram os bracinhos no pescoço de Maximus. Ele riu e os envolveu todos, Aurora e as crianças, num abraço. E pela primeira vez em anos, Aurora sentiu algo que achara perdido para sempre. Esperança de um futuro não feito de medo, mas de amor. O casamento que Victor planejou como vitrine de triunfo virou o renascimento de Aurora. E desta vez foi o amor, não a crueldade, que roubou os holofotes. O salão, antes palco da arrogância de Victor, irradiava outra energia. A tensão que sufocava o ar uma hora antes desaparecera, substituída por aplausos, vivas e lágrimas de alegria. Aurora e Maximus estavam de mãos dadas, os trigêmeos abraçados ao vestido da mãe. Enquanto as mesmas testemunhas, que esperavam a humilhação, erguiam-se em admiração, convidados se aproximavam, não para julgar, mas para parabenizar de coração. Um investidor de destaque veio primeiro. Inclinou a cabeça diante de Aurora. Senhora Reis, perdoe-me. Acreditei nas mentiras dele. Mas, esta noite, você mostrou a todos como é a verdadeira força. Ele estendeu a mão e apertou firme a de Maximus. E, Sr. Thorne, escolha sábia. Outros vieram, palavras de apoio.
Alguns chegaram a se desculpar, chorosos, pelas fofocas que um dia espalharam. Mulheres em vestidos reluzentes abraçaram Aurora, disseram que ela lhes dera coragem. Homens que brindaram a Victor bateram nas costas de Maximus, reconhecendo sua honra. Para Aurora, a enxurrada de reconhecimento foi avassaladora. Anos de cochichos e zombaria deixaram feridas profundas. Mas agora, as mesmas bocas diziam respeito. Parecia irreal. Pela primeira vez em anos, ela não sobrevivia em silêncio. Era celebrada. A orquestra, incerta do que fazer, ergueu os instrumentos, hesitante. Num aceno quase imperceptível de Maximus, mudaram de Mozart para algo mais suave, mais quente. A música abraçou o salão. Não mais trilha sonora da vaidade, e sim do triunfo. "Dança comigo", murmurou Maximus. Aurora piscou surpresa. "Aqui? Agora?" Ele sorriu. "Por que não? Esta noite é sua. Deixe o mundo ver." Conduziu-a ao centro do mármore. A multidão formou um círculo. Maximus pousou uma mão firme na cintura dela e a guiou no compasso. Aurora hesitou primeiro, sob os lustres, mas o olhar tranquilo dele derreteu o medo. O corpo relaxou, ela se deixou conduzir. Os trigêmeos bateram palmas rindo antes de serem erguidos por convidados próximos que os entreteveram com alegria. A visão de Aurora dançando, radiante, intacta, trouxe lágrimas aos olhos de muitos. Não era apenas uma dança, era uma declaração. Uma mulher, antes rejeitada, agora era amada, sua dignidade restaurada diante de todos. Quando a música terminou, o aplauso voltou, ainda mais alto. Maximus inclinou-se e sussurrou, só para ela: "Isto é só o começo. Daqui para frente, cada celebração será sua." O coração de Aurora se encheu. Marcos disse: Por tanto tempo carregou sozinha o peso de sobreviver. Ter a alegria prometida, ter um futuro cheio de luz, soou como o presente mais doce imaginável. Olhando o salão, viu algo notável. A humilhação planejada por Victor dera tão errado que se transformou em coroação. Aurora já não era a ex-esposa pobre. Era mãe, sobrevivente, e agora a mulher ao lado de um dos homens mais poderosos da cidade. E mais importante, estava enfim erguida, pelos próprios pés. Taças se ergueram em uníssono. "A Aurora!" gritou alguém. "A coragem! Ao amor!" O brinde rodou o salão. Vidros tilintaram, risos ecoaram, e pela primeira vez em anos, Aurora se permitiu rir. O que começou como uma noite para quebrá-la, se tornou a noite que a reconstruiu. E a celebração, essa, só começava. Do lado de fora do grande palácio de cristal, luzes vermelhas e azuis riscavam a noite. Victor Sterling foi empurrado para o banco traseiro de um carro de polícia, punhos em aço, gritos ecoando rua abaixo. Ninguém ouvia mais. O mundo que ergueu sobre dinheiro roubado e confiança destruída havia desabado, e só restava a realidade fria dos muros da prisão à frente. Na manhã seguinte, manchetes explodiram em jornais e sites. Noivo preso no próprio casamento. Os detalhes do desvio se espalharam como rastilho. Contas offshore, sonegação, milhões lavados por empresas de fachada. Antigos aliados viraram as costas, investidores recuaram, a empresa implodiu da noite para o dia. Ao fim da semana, Victor Sterling virou sinônimo de fraude. Na cadeia, ele surtou, culpou todos menos si. Amaldiçoou Aurora por aparecer, amaldiçoou Maximus por desmascará-lo, amaldiçoou Serena por abandoná-lo. Mas, no silêncio da cela, quando não havia quem ouvisse sua fúria, a verdade o roía. Ele se destruiu. O destino de Serena não foi mais gentil. Após a saída dramática, ela tentou agarrar o que restava da vida glamurosa. Uma a uma, portas bateram. Marcas a descartaram, amigos cortaram contato. Até homens com quem flertaram por segurança se afastaram. A imprensa de fofoca devorou a queda, de noiva a traída. Meses depois, Serena estava falida. Credores a cercavam, dívidas empilhavam. O luxo que exibiu virou lembrança amarga. Vendeu vestidos, joias, até a bolsa de grife pela qual zombou de Aurora por não poder comprar. Sozinha num apartamento decadente, sem amigos, encara o reflexo no espelho rachado e reconhece que se tornou aquilo que desprezou.
esquecida e descartada. Enquanto Victor e Serena fundavam no próprio ruína, o mundo de Aurora florescia. Dias após o casamento, pessoas que sussurravam atrás dela agora diziam seu nome com respeito. Artigos exaltavam sua coragem, chamavam-a de encarnação da força materna. Convites para eventos beneficentes e fundações femininas chegaram. Queriam que ela contasse a história de resiliência. Mas Aurora não buscava fama. O que mais importava eram as pequenas coisas. Pôr os filhos para dormir sem medo, com o som de gargalhadas, acordar sem pavor, saber que não precisava mais lutar todo o combate sozinha. Maximus a apoiou em tudo. Não prometeu apenas amor, provou. Segurou as mãos das crianças no caminho da escola, vibrou por pequenos marcos, sustentou Aurora, em silêncio, para que construísse o próprio futuro. Incentivou o projeto que um dia ela sonhara, uma fundação para oferecer trabalho, moradia e dignidade à mãe solo. Juntos, transformaram dor em propósito. Certa noite, semanas após o escândalo, Aurora ficou na varanda da casa de Maximus e viu o pôr do sol dourar o céu. As crianças brincavam no jardim, os risos como música. Maximus chegou por trás, a mão quente na dela. "Se arrepende?" perguntou baixo. Ela se voltou, o olhar límpido. "Não. Todo o que passei, sim, me quebrou, mas também me tornou mais forte. E me trouxe até aqui, a eles, a você." Pela primeira vez em anos, o coração de Aurora estava leve. O passado já não a perseguia. A vergonha já não a prendia. Victor e Serena perderam tudo. Aurora ganhou o que importa. E essa foi a doçura maior da justiça. Meses se passaram, mas a noite da queda de Victor gravou-se na memória coletiva. A história do noivo preso no próprio casamento virou parábola pela cidade. As pessoas sussurravam sobre a arrogância dele, riam da traição de Serena, admiravam a força silenciosa da mulher um dia tratada como nada. Aurora Reis já não andava com os ombros curvados, nem com o olhar baixo. Sustentava a própria postura, não por vestidos ou aplausos, mas porque finalmente reconheceu seu valor. A cada manhã, acordava com as risadas dos filhos. Pequenas vozes lembravam por que ela lutava tanto. Seus sorrisos eram sua coroa, seu amor, seu tesouro. Com Maximus ao lado, Aurora voltou a sonhar. Juntos, criaram a Fundação para a Mãe Solo, mulheres abandonadas, invisíveis e ridicularizadas como ela um dia fora. A fundação oferecia abrigo, educação, oportunidades de trabalho. O mais importante, oferecia esperança. Quando a Aurora subia a palcos para falar, contava sua história sem vergonha, mas com orgulho. Cada vez que via lágrimas nos olhos de mulheres que finalmente percebiam não estar sozinhas, o coração delas se enchia. Mas Aurora sabia que a jornada não era só inspirar outras, era também curar a si mesma. Tarde da noite, depois que as crianças dormiam, ela e Maximus sentavam ao pé do fogo e falavam baixinho sobre cicatrizes. Ele contava do sofrimento da mãe, da batalha final da esposa contra o câncer, da solidão que quase o engoliu. Ela dividia as noites mais escuras, o medo de falhar como mãe, os momentos de desesperança. Nessas horas de quietude, encontraram não apenas amor, encontraram compreensão. Duas almas feridas, não mais definidas pela dor, mas fortalecidas por ela. Quanto a Victor e Serena, os nomes deles sumiram em vergonha. O julgamento de Victor terminou em condenação. Seu império, antes orgulhoso, virou cinzas. Serena escorregou para a irrelevância, exemplo de ganância e traição. Nenhum dos dois escapou da sombra de suas escolhas. Certa noite, o sol caiu no horizonte, pintando o céu de fogo e ouro. Aurora reuniu os filhos na varanda do novo lar. Maximus a envolveu num abraço quente. As crianças riram, apontando para nuvens iluminadas, chamaram de castelos no céu. Aurora sorriu, os olhos brilhando de alegria calma. Sussurrou a si mesma palavras que sempre quis acreditar. Eu não sou fraca, eu não estou quebrada, eu sou suficiente. Virou-se a Maximus, a voz firme. Sabe qual é a maior vitória? Ele inclinou a cabeça. Qual? Não é vingança, não é vê-los cair, é saber que eu me levantei. É escolher viver por inteiro, amar profundamente e nunca mais duvidar do meu valor. Maximus beijou sua testa. A resposta foi simples, e você nunca mais vai precisar duvidar. Os trigêmeos correram para seus braços, rindo, a alegria pura e sem limites. Aurora os apertou, o coração inchado de gratidão.
Por toda dor, por toda perda, a vida a guiou até aquele momento de paz. E assim, a história que começou com crueldade terminou com compaixão. A narrativa da traição virou lição de resiliência. Para cada mulher que assistiu, a jornada de Aurora trazia uma última mensagem: você é mais forte do que as tempestades que tentam quebrá-la. E, por mais profundo que seja o golpe da traição, por mais pesado que seja o sofrimento, sempre há um amanhecer em que você pode se erguer novamente. Assim, a história que começou com crueldade terminou com compaixão. A narrativa da traição virou lição de resiliência. Para cada mulher que assistiu, a jornada de Aurora trazia uma última mensagem: você é mais forte do que as tempestades que tentam quebrá-la. E, por mais profundo que seja o golpe da traição, por mais pesado que seja o sofrimento, sempre há um amanhecer em que você pode se erguer novamente. Assim termina a história. Meus amigos queridos, vocês ficaram comigo até este momento, não é? Se chegaram até aqui, é porque algo nesta história tocou vocês de um jeito que talvez nem consigam explicar. E talvez, só talvez, ela tenha lembrado a vocês da própria força. A vida nos traz traições, dor e momentos em que nos sentimos abandonados. Mas, como disse o filósofo estoico Marco Aurélio, você tem poder sobre sua mente, não sobre os eventos externos. Reconheça isso e encontrará força. A jornada de Aurora nos mostra que, por mais cruel que o mundo seja, nunca estamos impotentes. Podemos nos levantar, nos curar e transformar nossas feridas mais profundas na fonte de nossa coragem. Que esta história hoje à noite sirva de lembrança. Você é mais forte do que as tempestades que tentam quebrá-la. Você merece amor, dignidade e um futuro mais brilhante do que seu passado. Se isso tocou você, deixe um like neste vídeo, compartilhe com alguém que precise de esperança. Inscreva-se no canal, porque aqui contamos histórias que não apenas divertem, lembram como seguir em frente e se erguer outra vez.